O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje nos fala, irmãos e irmãs, que no meio das nossas obras, no meio do nosso esforço para cumprir aquilo que Deus quer de nós, para cumprir a nossa vocação, para nos tornarmos cada vez mais, de forma mais autêntica, cidadãos do reino de Deus. No meio desse esforço a gente recebe muitos combates, não é um processo pacífico. A igreja, a espiritualidade cristã, católica, nos fala desses 3 obstáculos ou 3 inimigos que a gente tem que lutar: o demônio, a carne e o mundo. São Paulo fala nessa sua na primeira leitura, carta aos Efésios, que literalmente não é a carne e o sangue que nós enfrentamos, quer dizer, não é apenas uma realidade humana, mas existe também uma realidade espiritual. É um pouco, às vezes, complicado falar dessa realidade espiritual, porque as pessoas, de alguma forma, se impressionam e de alguma forma enfatizam a forma, digamos assim, mais rara de atuação demoníaca, que são as coisas externas, né? São os fenômenos externos que a gente pode ver, e não nos damos conta muitas vezes daquela ação ordinária e diária do demônio contra nós, contra a nossa salvação, que é o fenômeno da tentação. Estamos o tempo todo sendo atacados, sendo tentados, né? A igreja sempre considerou que, como a obra de Cristo, é impossível falar do Evangelho e da obra de Jesus e de tudo aquilo que existe no Novo Testamento sem falar dessa obra da expulsão das trevas, da expulsão do maligno, da vitória sobre o espírito do mal. Se a gente quisesse eliminar qualquer menção ao Cristo exorcista, ao Jesus exorcista, a gente teria que arrancar tantas páginas do Evangelho que sobraria pouca coisa. E também do Novo Testamento, principalmente Atos dos Apóstolos, né? E a igreja sempre entendeu que ela, como o corpo do qual Cristo é a cabeça, a esposa do qual Cristo é o esposo, ela tem essa obra, faz parte da obra dela, e expulsar as trevas. E a gente não se dá mais conta de todos os gestos exorcísticos que a gente faz, né? Dos pequenos exorcismos que nós fazemos todos os dias. O deles, o mais comum, é o sinal da cruz, né? Quanta gente não sabe, ou na nossa
tradição cristã se perdeu a memória de que todo sinal da cruz é um exorcismo, é um ato de expulsão, de vitória sobre o demônio. O uso da água benta, que nos relembra o nosso batismo, e todos os outros sinais do batismo, que aparecem no rito batismal, que são todos gestos exorcísticos também, o sal abençoado, depois a luz, a vela, a luz abençoada também, benta, lembrando a luz de Cristo que vence as trevas, e tantas outras orações e gestos que a gente faz. Os cristãos colocavam a água benta na porta das igrejas, não só para lembrar que a porta de entrada para o reino de Deus é o batismo, mas também como uma forma de exorcismo, sabendo que durante a liturgia, durante a celebração eucarística, o demônio tenta com distrações, tenta com pensamentos inconvenientes, estranhos, para que a pessoa não viva em plenitude aquele momento. O demônio tenta muito na oração. O demônio é sempre aquele espírito de acusação. Ou ele te acusa quando você vai rezar, cumprir uma obra boa, ele começa a te acusar, essa obra é boa, mas não é tão boa como deveria. Essa oração você está fazendo, mas não está fazendo com a atenção que devia. Essa obra de caridade você está fazendo, mas no fundo é por vaidade, porque você quer parecer o melhor. Então, o tempo todo vem aquele espírito de acusação, ou então acusando os outros. Sempre que existe um espírito de desavença, de desunião, de quebra de confiança, de desconfiança, de maledicência, ele é próprio do demônio. Talvez uma tradução bastante exata da palavra grega diabolos, da onde vem diabo, seria o fofoqueiro, o maledicente, que na Bíblia ele sempre aparece falando mal, fala mal de Deus para os primeiros pais, depois acusa Jó diante de Deus, e no Apocalipse diz: agora foi vencido o dragão que acusava o dia e noite os nossos irmãos diante do trono de Deus. Então ele é o acusador, é aquele que fala mal. Então todo espírito de maledicência, de fofoca, provém do maligno e conduz a ele, conduz ao reino dele. Então são essas as ações que a gente devia prestar atenção. Não tanto prestar atenção se vê uma menina com a cabeça rodopiando 360 graus e vomitando líquido verde, como nos filmes de terror, mas essa ação cotidiana, ordinária, que está sempre ali à espreita, esperando a gente prestar atenção, esperando a gente dar ouvidos. E por isso, irmãos e irmãs, a gente tem que se fortalecer, com o Espírito Santo, com o espírito de fortaleza, para rechaçar, para derrotar e dizer não com firmeza, porque todos os mestres da vida espiritual sabem que o demônio é muito covarde. Se a gente resiste a ele no início com firmeza, com decisão, ele vai embora correndo. Mas se a gente mostra fraqueza, ele começa a insistir, se torna obsessivo, se torna insistente, até que a gente ceda e faça aquilo que ele está querendo que a gente faça. Então, essa é uma dimensão da vida cristã, a dimensão do combate espiritual que a gente deve ter sempre presente na nossa vida, sem cair em paranoias, em superstições, em espírito, naquela mentalidade que vê o demônio em todas as coisas, que vê e que qualquer coisa
que acontece de ruim, é obra direta, ação direta do maligno, né? Sem entrar nessa mentalidade, a gente viver atentos e viver principalmente com a certeza de que Jesus Cristo venceu o demônio, Ele é a nossa vitória, Ele é o vitorioso, Ele tem a última palavra, Ele derrotou Satanás, arrancou de Satanás o reino, né, do qual ele era o falso tirano, né, o reino da morte, esse mundo com a sua mentalidade de morte, e nos levou a todos para o reino da vida. Então, quando vamos combater Satanás, combatemos ele já como vencedores, porque em Cristo todos nós somos vencedores do maligno. Peçamos a graça dessa fortaleza, nessa Santa Eucaristia, alimento que nos fortifica na luta contra o mal.